Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira, dia 4 de março do ano 2024. Olha, através da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente Corujas do Seridó, o Instituto Spectra está realizando, desde ontem domingo, um treinamento com professores, cuidadores, profissionais de saúde, educação e assistência social e crianças com autismo sobre a terapia ABA. Para entender um pouco da importância desse treinamento e dessa terapia, a gente conversa agora aqui com o Júnior Santiago, com o Dedé José, né, que é presidente da Associação Corujas do Seridó, o Júnior, que é articulador da Rede de Proteção, e também com a Renata Michel, ela que preside o Instituto Spectra, que está aqui em Caicó. Renata, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, tudo bem, Marcos? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Qual é a importância desse treinamento aqui para a nossa região do Seridó? Olha, eu acho que a importância é imensa, na verdade, para o Brasil todo, né? A gente tem hoje uma carência muito grande em conhecimento sobre terapia ABA, né? Sobre o que de fato é a terapia ABA. Em capacitar profissionais, em capacitar os pais também para entenderem, colaborarem, aplicarem, né? Essa ciência para os seus filhos. Então é super importante estar aqui. Ontem, o dia de treinamento, a gente percebeu mesmo essa carência, os pais contaram muito para a gente, principalmente os pais do Corujas do Seridó, que são muito engajados, que conhecem muito sobre o assunto. E é isso, acho que foi muito proveitoso, mas a gente fala que a gente está plantando sementes, né? É super importante, porque hoje o autismo ele cresce no mundo, não é só no Brasil, no mundo todo, o diagnóstico cresce cada vez mais. Então, a necessidade por um tratamento, né, por um acesso ao tratamento, principalmente pela rede pública de saúde, ele é, assim, necessário, fundamental. O que é a terapia ABA? O que é a terapia ABA? A ABA vem da sigla Análise do Comportamento Aplicada, né? Ela é uma intervenção que teve seu início nos Estados Unidos, tá? Há mais de 40 anos atrás. E as evidências científicas mostram que ela tem quando aplicada a indivíduos com autismo, isso eu falo crianças, adolescentes, adultos, o indivíduo tem uma melhora, um desenvolvimento muito grande, né? E desde então ela vem se disseminando pelo mundo, né? No Brasil, aqui a gente teve um aumento maior nos últimos 10 anos, né, de clínicas, profissionais que oferecem, que se especializaram, mas, como eu disse, comparando com a população, né, com a população que precisa das intervenções, a gente ainda tem muito poucos profissionais. Então, por isso que está sendo fundamental vir para Caicó, para trazer esse conhecimento, assim como a gente espera através do ABA Sem Fronteiras, que é esse projeto social. Então, o Spectra, ele tem alguns projetos sociais, o ABA Sem Fronteiras é um deles, e para Caicó a gente conseguiu vir com o apoio do Corujas do Seridó, do Júnior, né, que é da Rede de Proteção à Criança e Adolescente, e com o patrocínio aí do Grupo Conduzir, a gente conseguiu vir, e a gente pretende levar para outros lugares do Brasil também. No caso aqui em Caicó, segue até quando o treinamento? Começou ontem, no caso, não é isso? Isso, ontem foi a parte teórica, Marcos, mas hoje e amanhã a gente vai estar no SER, né, que é o local aqui que atende, né, a população com autismo. Aí a gente vai estar fazendo treinamentos e orientação para pais hoje e amanhã lá. O que é que muda no dia a dia, por exemplo, da criança e o adolescente com autismo com a terapia ABA? Olha, eu diria que quando bem feita, ela muda tudo, na verdade. Porque a terapia ABA, a gente fala terapia, às vezes as pessoas imaginam que vai lá, faz 30 minutos, sai, né? Mas não, na verdade eu até prefiro o nome intervenção por isso. Então significa que a gente ensina tudo para a criança, desde como falar, né? Então a gente sabe as questões de comunicação que um autista tem. E não é só, quando eu falo comunicar, não é também só falar, né? A se comunicar. Até, por exemplo, tomar banho sozinho, comer sozinho, a gente tem intervenções no sentido de diminuir seletividade alimentar, de diminuir as alterações sensoriais que a criança tem, lógico, daí em conjunto com a TO, né? Mas a fazer intervenções que melhorem o quadro de autismo como um todo, tá? Então, se me disser o que uma intervenção eficaz pode fazer para uma criança ou adolescente com autismo, pode mudar o destino, realmente pode mudar, lógico, junto com os pais, junto com o papel da escola, junto com a comunidade, ninguém faz nada sozinho, né? Mas pode mudar realmente o destino desses indivíduos. Esse desconhecimento, por exemplo, você consegue identificar, não apenas aqui no Seridó, mas o Brasil ainda está conhecendo um pouco a ABA? Olha, melhorou muito de 10 anos para cá.
assim como o diagnóstico também aumentou muito, também a disseminação do que é a aba melhorou muito. Quando eu comecei no Brasil há 12 anos, vai fazer 12 anos, a gente tinha 2 clínicas em São Paulo, basicamente, que trabalhavam com aba, né? Então, hoje melhorou muito, ampliou muito. Mas, ainda assim, a gente tem 2 desafios. Primeiro, levar para locais distantes dos grandes centros, das capitais, porque realmente ainda são as capitais que detêm a maior parte das faculdades, enfim, do ensino e, obviamente, do conhecimento. E também de levar o conhecimento do que não é aba. Porque assim como cresce, tudo que cresce também cresce em clínicas, enfim, propostas que não são de fato terapia aba, que não são de fato uma intervenção em aba, que dizem que é aba, mas que na verdade não é. Então até esse esclarecimento ele é importante também. Isso prejudica, por exemplo, o fato de você achar que está numa terapia correta e não está? Com certeza. Primeiro porque descredibiliza, né? Então o pai ele leva a criança, o adolescente, vai lá, ele investe, né? Ele investe emocionalmente, financeiramente, às vezes, tal. E ele, depois de um tempo, não vê melhor. Então, ele fala, a terapia aba não funciona, a intervenção em aba não funciona. Quando, na verdade, não é, porque o local, o profissional não está fazendo o que deveria, né? Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, obviamente, mais importante do que tudo, a gente perde, a criança perde um tempo, o adolescente perde um tempo. A gente sabe que quanto antes a gente fizer uma intervenção num indivíduo com autismo, quanto mais cedo em idade, maior a chance dele melhorar. Até os 6 anos de idade, que é o que a gente considera intervenção precoce, é onde ele tem a maior chance de melhora e de mudar o futuro dele, que ele tem maior neuroplasticidade cerebral, né? O nosso cérebro, ele tem mais capacidade de mudar. Então, uma criança que fica, por exemplo, sei lá, dos 2 aos 4 anos fazendo uma intervenção ineficaz, ela perdeu 2 anos, né? Então, é muito triste, mas é uma realidade, a gente precisa estar lutando para mudar. Pós-treinamento, no caso você vai voltar para São Paulo, vai para outras regiões, né? A turma que já vai estar capacitada ou precisa de outras etapas também? Não, a gente com certeza precisa, Marcos. Na verdade, a gente só está, o que a gente fala, plantando sementinhas. Então, assim, fazendo contatos com pessoas que possam, junto com a gente, promover cursos online. Tentando esclarecer o poder público, né? Porque acho que esse é um ponto importante. A gente veio para cá com os patrocínios, os apoios que eu já falei, mas a gente, por exemplo, não conseguiu, apesar de ter tentado, um apoio formal ou um patrocínio formal, né? Eu diria que apoio a gente conseguiu, mas um patrocínio formal do poder público. Então é interessante conseguir sentar junto ao prefeito em algum momento, junto às autoridades e explicar que vai precisar de investimento para esse setor. Não adianta só deixar na mão das iniciativas privadas, né? Então, esse é um ponto importante. Fazer mais contatos com corujas do Seridó, que a gente já tem, aprofundar tudo tal. A nossa ideia, na verdade, é plantar sementes para que esse trabalho continue, para que daí o nosso sonho é ter um polozinho aqui, que a gente fala, né? Um centrinho aqui, de pessoas mesmo, de profissionais, um grupo junto com corujas do Seridó, que a gente consiga plantar essa semente para no futuro, inclusive, voltar. Né, voltar, ver como está, porque não adianta só você ir, né? Você tem que realmente tentar fazer um trabalho que continue. Conversa agora com o Dedé, ele que é presidente da Associação Coruja do Seridó. Como é que é para a associação receber um evento como esse? Bom dia, Dedé. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural 95.9. Dizer para a gente da nossa gratificação. Estamos muito gratos, como eu vinha conversando com Renata, durante o percurso até chegar aqui, o quanto ontem nós recebemos elogios, né, pela capacitação que nós tivemos ontem durante o dia inteiro lá no Centro Pastoral Dom Wagner. E é de suma importância porque, como ela já deixou bem claro, né, nós moramos numa cidade que nós não dispomos de muitos meios e recursos para trabalhar com nossos filhos. Então, a terapia aba, ou a intervenção, como ela também é conhecida, ela é de suma importância para um bom desenvolvimento de nossos filhos, assim como também para nós enquanto pais, né? Porque nós temos que entender que isso não é só um projeto para ser desenvolvido com nossos filhos, mas é um projeto que, junto, família, escola, sociedade, todos juntos, nós possamos atingir nossos objetivos, como a gente sempre diz. Sozinhos, nós não chegaremos a lugar nenhum. E é o que o Grupo Coruja do Seridó tem feito. Nós temos buscado parceiros, parcerias,
para que a cada dia nós possamos encontrar meios e maneiras de nos fortalecermos para que nós possamos dar o melhor para nossos filhos. Já existia aqui no Seridó um conhecimento sobre a aba? Sim, temos um conhecimento sobre a terapia aba, porque a gente sempre, né, busca esses conhecimentos, mas que para ofertar aqui no nosso município ainda é muito mínima a oferta pela terapia aba. Quem mais procurou o treinamento? Ontem foi bastante participativo por parte de pais, professores e pessoas que estão enganjados nessa luta, né, das pessoas com transtorno do espectro autista. Com relação à questão dos pais, né, com a chegada da terapia aba aqui no Seridó, há uma esperança de que realmente vocês terão realmente uma ajuda melhor para os filhos? Sim, com certeza. Aquela luz que nós temos lá no fim do túnel, né, por mais distante que a gente veja que ela se encontra, mas ela já nos dá um sinal de alerta que com certeza será uma progressão, será uma forma bem melhor da gente ajudar nas terapias de nossos filhos. E existem outras parcerias com o Spectra? Eu acredito que até o final de amanhã nós iremos sentar com Renata, né, e a sua equipe que está aqui desde ontem, né, deixar bem claro que o Instituto Spectra, ela funciona em São Paulo, né, as meninas vieram de São Paulo para justamente nos orientar, nos encaminhar e, acima de tudo, essa parceria que com certeza só vem a somar, não só para o Grupo Corujas do Seridó, como para toda a região e a cidade de Caicó. Antes de passar aqui para o Júnior, Renata, quem quiser receber, por exemplo, parcerias, né, com vocês, tem algum contato? Como é que faz? Sim, tem o Instagram, eles podem acessar o Instagram, @Spectra, né? E assim, a gente está super aberto, inclusive o Spectra como uma ONG, né, uma organização sem fins lucrativos, a gente precisa de patrocinadores, de apoiadores também, né? A gente, inclusive, nesse ano de 2024, como eu falei, o Abas Sem Fronteiras, ele é um dos projetos sociais, mas a gente já tem atendimento na cidade de Campinas, a gente está inaugurando nossa clínica na cidade de São Paulo, para atender todos clientes, pacientes do SUS. Só sobre autismo? Só em autismo e só do SUS. Isso, esse é o nosso foco. E então a gente está super aberto a parcerias, a patrocínios, enfim, essa busca, inclusive em 2024, é por patrocinadores para a gente ampliar o projeto. Você já disse, e isso é realmente uma realidade, de que a cada ano cresce o diagnóstico de autismo, né? Isso, e no Seridó não deve ser diferente, né? Agora, é preciso a região conhecer, ter números desse crescimento para poder adotar políticas públicas? Com certeza, com certeza. Na verdade, a gente está esperando o resultado do censo, né? Que diz que mapeou, enfim, autismo no Brasil, mas a gente não tem ainda números oficiais no Brasil, e isso faz uma grande diferença na busca de políticas públicas que realmente sejam eficazes para que a gente consiga, né, a gente tem os direitos, ontem a gente discutiu muito sobre os direitos, a gente tem todos os direitos, a lei é muito clara quanto aos direitos da criança e do adolescente, especialmente da criança e do adolescente com deficiência, que esse é o nome que a lei utiliza. Mas o que a gente precisa fazer é valer esses direitos. Então, ter um número em Caicó, quantos autistas, né? Quantos autistas no Rio Grande do Norte, em Natal, enfim, e no Brasil inteiro. Isso faz total diferença nessa luta. Júnior Santiago, articulador da Rede de Proteção à Criança e Adolescente, qual é o papel da rede nessa parceria que trouxe para Caicó o Spectra? Bom dia, Júnior. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutora Renata Michel, presidente do Instituto Spectra. A Dedé José Alves, né, presidente da Associação Corujas do Seridó, Geraldo, a todos os ouvintes. Essa é uma manhã muito importante nesse momento aqui que nós estamos, Marcos, conversando sobre essa ação, né, sobre esse treinamento, sobre esse momento aqui que o Instituto Spectra está em Caicó trabalhando a metodologia ABA, está aqui justamente trabalhando o tema das crianças e adolescentes com autismo, e a Rede de Proteção já vem nesse diálogo desde outubro do ano passado. Então nós estamos há 6 meses, né, nesse diálogo, né? Tivemos reuniões com a participação virtual de Renata, com Marina, né, com a Associação Corujas do Seridó, enfim, com a Rede de Proteção. Então a Rede de Proteção, ela justamente materializa o sistema de garantia de direitos. E justamente como rede de proteção,
tudo que diz respeito à criança e adolescente é uma pauta nossa, né? Justamente dentro do que nós temos da prioridade absoluta do que está posto no marco legal, né, do nosso país. E todos esses temas, eles são importantes porque nós buscamos caminhos. Então, a rede de proteção, dentro dos seus eixos de defesa, de promoção e de controle, e aqui nós temos 3 organizações, né, que estão dentro do eixo de controle e de promoção desses direitos, né? Então, enquanto articulador da rede institucional, né, a Associação Corujas do Seridó, o Instituto Spectra, então todos nós atuamos. E muito importante, Marcos, quando o nosso foco é políticas públicas. E aí justamente a gente está debatendo, a gente está trabalhando enquanto organizações para poder trabalhar essa ação complementar. Porque cabe ao Estado justamente a oferta de políticas públicas. Mas quando não há, por parte do Estado, dentro da sua Constituição, as dificuldades de ter uma política pública ofertada para que crianças e adolescentes possam acessar, quando não há o interesse daquela política dentro de um município, isso é uma outra vertente também. Então entra justamente a rede de proteção, a sociedade civil para fazer esse trabalho complementar. E é o que nós estamos fazendo, complementando o que é um dever do Estado para que a população seja beneficiada. E nós temos aqui em Caicó a Associação Corujas do Seridó, uma organização da sociedade civil que faz parte da rede de proteção, que leva esse tema para dentro da rede. E a rede de proteção, ela justamente atua para que esse diálogo intersetorial ele seja feito e essa política pública ela seja fortalecida. Nós temos lacunas aqui em Caicó no que diz respeito a políticas públicas para crianças e adolescentes, adultos com autismo, como nós temos com outras deficiências também. É justamente esse trabalho. Então, estar ontem com os pais, com os cuidadores, com os profissionais da saúde, da educação, da assistência, né, com outros que são ali ativistas da causa, né, porque nós estamos falando aqui de direitos humanos. Então é importantíssimo porque o que o Instituto Spectra traz é uma expertise, é um conhecimento qualificado, é orientar e fortalecer esse grupo para que cada vez mais prevaleça o cuidado com esses meninos e meninas e que as políticas públicas elas estejam ali postas. Então todo esse trabalho foi feito com os secretários da assistência social, da saúde, da educação, ou seja, o poder público estava ciente, estava sabendo da ação e nós esperamos que agora possa haver um comprometimento maior para que realmente tenhamos o Instituto Spectra muito próximo de nós, contribuindo, complementando o que é o dever do Estado na efetivação de políticas públicas. O fato de não termos números, não termos um censo, por exemplo, sobre autismo no Seridó, prejudica essas políticas públicas? Prejudica, e muito, porque nós sabemos que políticas públicas elas são feitas com base em indicadores. O que o IBGE produz, o que outros organismos produzem, o que a sociedade civil produz de dados estatísticos, ele é utilizado para você poder pensar em políticas públicas, as existentes ou então políticas públicas que necessitem de programas, de ações, de serviços. Então, quando nós temos ausência de dados estatísticos, eu digo aqui e cito o CONANDA, todos os dados de crianças e adolescentes, o CONANDA acessa, debate, delibera políticas públicas, que é o Conselho Nacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes. O governo também. Então, quando a gente não tem dados estatísticos dentro do município, isso fica uma lacuna. Então, nós necessitamos que a saúde faça o levantamento de crianças e adolescentes com autismo em Caicó, que a educação faça o levantamento dos dados de crianças e adolescentes com autismo na rede municipal, como também o Estado faça o levantamento de adolescentes, porque aí você já fala na educação básica, no fundamental, os anos iniciais, mas os anos iniciais não tem só adolescente, tem criança também nos anos iniciais. Então a gente precisa que o município, na educação e na saúde, faça o levantamento dos dados estatísticos, a rede estadual faça o levantamento dos dados estatísticos também de crianças e adolescentes dentro da sua rede com autismo, para que
possamos utilizar isso para políticas públicas no município de Caicó. Porque a gente não faz política pública sem dados. E o Brasil tem uma carência enorme de dados estatísticos. Caicó também tem uma carência de dados estatísticos. E um ano atrás nós estivemos aqui, Marcos, no programa, né? Estávamos aqui e que foi feito aqui, foi dito que teríamos o levantamento de dados estatísticos. E vai fazer um ano. E nós não temos ainda. Não avançou nada ainda? Não avançou. Estamos ainda aguardando esses dados estatísticos, esse levantamento, para que a Associação Coruja do Siridó faça esse debate, leve para a rede, debata na rede, a gente compartilhe com o Instituto Spectra e que possa aglutinar forças para que realmente a gente tenha a criança e adolescente, Marcos, queridos ouvintes, como prioridade absoluta. Não pode ser só a lei. Não pode ser da lei. Como é que a gente materializa essa lei? É na rede de proteção. E aí, justamente, esse é um debate que está posto, que a gente tem que fazer, que a gente tem que dialogar, levar para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que formula e delibera políticas públicas para crianças e adolescentes, para que realmente essa pauta esteja dentro. Porque quando você olha para o universo de pessoas com deficiência em nossa cidade, ele é altíssimo. E, doutora Renata, outro dado interessante também em nossa região, e que é até visto como um fenômeno, é meninos e meninas com síndrome de Berardinelli. Nós somos aqui no Siridó um dos estados que tem o maior número de meninos e meninas em detrimento percentual com outras regiões do país com síndrome de Berardinelli. E pessoas negras com Berardinelli, que também não é, digamos, comum por uma questão genética. Sim, né? sim. Então, e a Associação da Síndrome de Berardinelli, que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, já fez esse estudo. Então, Marcos, quando você olha para a prioridade absoluta de crianças e adolescentes com primazia na formulação e deliberação de políticas públicas, na preferência da destinação de recursos públicos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, então você não tem muito o que argumentar. Você tem que agir e fazer. Então, nosso foco aqui são políticas públicas. Júnior, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, justamente é somente isso, é reforçar essa pauta, Marcos, dialogando com a sociedade, sensibilizar a sociedade para que esse tema tenha amplitude, esse tema tenha debate nas escolas, nos espaços, né? Que apoiemos a Associação Coruja do Siridó, apoiemos e participemos da rede de proteção. Assim, uma gratidão muito expressiva à doutora Renata Michel, presidente do Instituto Spectra, que juntamente com sua equipe esteve aqui, trouxe esse conhecimento, está colocando à disposição dos pais, né? Eu sempre digo, nós temos que cuidar de quem cuida. E são os pais e os cuidadores que estão na linha de frente. Necessitam de apoio, de ajuda, de autoajuda, de escuta, de retroalimentação. E os profissionais da saúde, da educação e da assistência, as universidades estejam presentes para apoiar e contribuir, que isso é de suma importância para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes. José Alves, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Só agradecer mais uma vez a pessoa de Renata Michel, na pessoa presidente do Instituto Spectra, dizer e explanar nossa gratificação realmente, né, o quanto somos gratos pelo apoio, por tudo que eles fizeram desde ontem, estão fazendo hoje e amanhã, e dizer para vocês também, Marcos, da nossa preocupação, porque 2 de abril está chegando mais uma vez, né, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E mais uma vez, com certeza, teremos a Coronel Martiniano repleto de pessoas abraçando a causa, né? E que esta causa ela não só seja abraçada dia 2, mas como o Júnior deixou aí bem claro, né? Foi uma falha do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né? Não ter contemplado em um dos seus pontos de entrevista no levantamento do censo, né? Se na sua família tem ou não pessoas com autismo, com laudo ou sem laudo, né? E como o Júnior deixou bem claro, há um ano atrás nós discutimos isso numa audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, né? Que Caicó, a Secretaria Municipal de Saúde, faria um trabalho com os agentes comunitários de saúde para que nós pudéssemos dispor desse censo.
assim bem como a Secretaria Municipal de Educação, como a Secretaria de Educação do Estado. Porém, um ano está se concluindo, né? E mais uma vez, infelizmente, nada foi feito. Dizer para vocês que queremos cobrar sim do poder público, porque como bem Júnior falou, bem como Renata falou, nós não podemos exigir uma política pública se nós não temos um dado concreto. Então eu acredito que até a próxima semana estaremos sentando com a gestão municipal e vamos sim traçar planos para que isso aconteça o mais rápido possível. Renata, obrigado por sua participação. Você veja que Dedé e Júnior são tão fortes que trouxeram logo a presidente do Instituto, né? Da Caicó, né? E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. É exatamente isso que eu ia falar, Marcos. Eles falaram tão bem que eu não tenho nada a acrescentar em termos de conteúdo. Eu só tenho a agradecer mesmo. Eu queria agradecer muito ao Corujas do Seridó, aqui na pessoa do José, dizer que sem essa parceria teria sido assim muito difícil, eu diria, vir para cá, executar um trabalho, né, com a eficiência que a gente está conseguindo. Agradecer muito ao Júnior, né, da Rede de Proteção, que desde o dia 1 está junto aí com a Marina conversando, viabilizando também, o que teria sido também muito difícil sem a pessoa dele. E agradecer ao Grupo Conduzir, que nos patrocina, né, que é quem acredita no trabalho do Spectra, e dizer que, mais uma vez, né, reiterar de que se tiver aí alguma outra empresa no Brasil, iniciativa privada, que queira patrocinar, a gente está super aberto a patrocínios, a apoios, porque a nossa ideia, como eu disse, é plantar sementes aqui em Caicó, é retornar e fazer isso em todo o Brasil, através do ABA Sem Fronteiras, através do ABA para Todos e dos nossos outros projetos sociais. Que bom, parabéns pela luta aí, pelo trabalho, viu? Vamos ficando por aqui, então todos uma